Eu vou chamar a Clarissa Oliveira para a gente analisar esse cenário. Clarissa, você deixaria a Bahia por Brasília? Olha, o que eu sei te dizer é que Sidônio Palmeira não saiu da Bahia para ir para Brasília da primeira vez, em parte por causa disso. Isso eu posso te dizer. O fato de viver em Brasília foi um dos fatores que teriam pesado na decisão dele, além, é claro, do fato de ele ser um marqueteiro com vários contratos e alguns deles, naquele momento, houve um entendimento de que eles conflitariam com a atividade dele como ministro. Se Sidônio Palmeira aceitar esse convite que está sendo aguardado aí para ser formalizado pelo presidente Lula, deve ser na linha de uma missão, né, Uribe, Tainá, um pouco parecido com o que a gente viu acontecer com o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça. Havia alguma resistência inicial. Sidônio, como a gente já tratou aqui em inúmeras ocasiões, era a primeira opção de Lula para a SECOM. Ele foi a primeira opção, mas acabou subindo no telhado essa indicação e ele foi, então, com Paulo Pimenta. Sidônio Palmeira, é importante a gente lembrar o seguinte, ele tem muita confiança do presidente Lula. E ele é tido hoje no entorno do presidente como a única pessoa que teria autonomia naturalmente para exercer essa função. O presidente Lula delegaria a ele, tem essa confiança em Sidônio. A gente tem esse caso, por exemplo, de toda a confusão provocada pelo anúncio do pacote fiscal, mas o que está muito claro, pelo menos nas conversas que eu tive, é que aquela decisão de casar o imposto de renda com o pacote fiscal foi uma decisão do próprio Lula. E o fato de Lula insistir em algumas medidas que às vezes acabam virando um tiro pela culatra é um dos motivos de ele ter sido aconselhado no decorrer dos últimos tempos a pensar numa troca na SECOM. Ter uma pessoa para quem ele aceite delegar, porque muita gente diz, olha, o problema não é Paulo Pimenta, o problema é que nem o próprio Paulo Pimenta tem autonomia para agir e Sidônio teria então as credenciais para absorver essa autonomia. Essa mega licitação que subiu no telhado também há algum tempo atrás, ela foi um dos calcanhares de Aquiles da atual gestão da SECOM, tida como um problema muito grave que acabou atrapalhando todo o processo ali de reformulação, de fortalecimento da comunicação do governo, comunicação institucional com foco específico na comunicação digital. Então, claro, tendo a troca da SECOM, a tendência é que se pense então num novo pregão ali. Muito boa essa informação que o Caio traz para a gente, porque ela ajuda a demonstrar que se Sidônio Palmeira de fato assumir, como se espera, ele vai ter as garrafas para fazer bem o seu trabalho, ali vai ter as condições e a estrutura necessária para isso. Um ponto só que eu adiciono a tudo que a Tainá já trouxe para a gente a respeito do Sidônio, está muito casado com tudo que eu apurei ao longo dos últimos meses sobre esse assunto. Eu tenho a informação de que Sidônio Palmeira já foi avisado, não teve uma formalização do convite, mas já está tudo bem amarrado. Inclusive Lula, segundo uma das fontes com as quais eu falei, que teve com o presidente na segunda-feira antes de Lula ser operado, disse que Lula conversou naquele dia com Paulo Pimenta. O ministro Paulo Pimenta nega, diz que não teve uma conversa ainda, falou isso inclusive aqui no Bastidores, mas eu tive o relato de que essa conversa aconteceu, sabe como é? Essas coisas, cada hora um diz uma coisa diferente. E que, como a Tainá falou, falta formalizar, mas tem uma versãozinha que está correndo nos bastidores, eu não sei se ela tem algum fundamento, é a de que ele poderia não assumir formalmente a SECOM, ir para o Palácio do Planalto, ser o marqueteiro de Lula ali com expediente em Brasília, mas não necessariamente formalmente na função de ministro da SECOM. Essa foi uma das versões. Vamos ver o que vem pela frente. Lula deve voltar para Brasília e tratar desse assunto logo na chegada. Vamos ver, Clarice. Isso mesmo, faz sentido também, né? Porque, afinal de contas, quando o Sidônio fala para pessoas próximas sobre critérios que serão levados em considerações, dentre eles, né, além de autonomia também, a vinda a Brasília, a mudança, o que ele vai ter que deixar em relação aos contratos que já estão em andamento da sua própria empresa, há também essa possibilidade, né? Caso não seja vantajoso ao olhar do Sidônio Palmeira assumir a Secretaria de Comunicação, pode haver, então, um contrato mais amarrado para que ele esteja mais presente. É como a Tarja diz, né? Lula pediu ele mais próximo do governo, fez a sinalização e deixou em
aberto. Ao que tudo indica, o convite é para a SECOM, mas um caminho do meio pode ser costurado para tê-lo mais frequentemente. Ele que praticamente, Clarissa, vem para cá toda semana já, né? Sempre que precisa de algum discurso, de alguma ação na área de comunicação, ele vem para dar o pitaco. O presidente manda Sidônio vir aqui, sair da Bahia, passa 2, 3 dias. Ele é já um conselheiro informal. A saída, talvez, que está sendo ventilada aí pelas suas fontes também, Clarissa, talvez seja esse caminho de formalizar a entrada dele, se não por um ministério, por um cargo especial. Aí ele tem que ser pensado. É mais ou menos o que me disseram, seria um modelo meio na linha do que a gente viu enquanto Paulo Pimenta estava lá no Rio Grande do Sul. Laércio Portela, por exemplo, exercia ali interinamente a função de ministro, mas a gente sabe que o Sidônio estava ali toda semana conversando com o Lula e dando as orientações. Mas essa é uma versão pensando na atividade como marqueteiro para outros clientes que Sidônio tem. São muitos contratos que já passaram pela sua carreira que talvez merecessem ser preservados, se é que tem algum ativo agora. Aí teria que ver isso.